uma gincana é um tipo de competição, muitas vezes recreativa, que tem o objetivo de pôr à prova as habilidades físicas ou mentais dos membros de duas ou mais equipes. O Dimensão tem trazido essa tradição de todos os anos, elaborar a gincana lúdico-pedagógica. Mas você já pensou como ela surgiu? Onde? E por que ela continua tão presente? A gincana começou com uma simples ideia de desenvolver uma atividade que movesse a escola. Então, a professora Rivana decidiu criar uma gincana. De início, o Marcelo não gostou muito da ideia, pois não queria um ambiente voltado para a competitividade. Ele acreditava que não era uma atividade muito boa para a escola, mas mudou de ideia e juntos, há 15 anos, estão desenvolvendo uma atividade que move a cidade de Guaíba inteira. Como a direção recebeu a proposta da gincana? Foi muito, muito legal e eu abracei assim de início assim a ideia, porque nasceu de uma brincadeira na realidade da professora Rivana e do professor Marcelo, que eles achavam muito interessante a gente incentivar esses desafios, né, que eles faziam nas aulas deles. Não é tão simples desenvolver uma gincana. Há diversos desafios que a acompanham. No início foi o apoio dos colegas, mas que hoje já não é um problema. Outro desafio é a criação de provas que não coloquem a segurança do aluno e a integridade da escola em risco, já que o objetivo da gincana é transformar a escola em um ambiente seguro e sem extrema competitividade. Algumas provas já são conhecidas e muito esperadas. Prova da comida, prova na rua, como na escadaria, na beira, nas praças de Guaíba. Os enigmas, as provas de resistência e as maravilhosas festas. Conta alguma história sobre a gincana, tipo, que te marcou ou algo assim. Tá, teve várias histórias, né? Mas uma história que me marcou foi uma aluna, que eu não vou citar o nome, né? Na prova da comida, que ela não conseguiu comer e ela vomitou durante a prova. Só que o vômito dela, assim, foi uma coisa incrível. Foi um jato, assim, ó, que fazia uma curva no ar, assim, e atingia o colega do outro lado da mesa, assim, sabe? E aí foi filmado. E aí isso rendeu muita polêmica. E aí foi muito louco, assim, sabe? Porque a gente teve que tentar controlar as imagens que estavam circulando na escola, né? Então foi uma coisa assim que marcou todo mundo na época, né? E ainda tem pessoas que lembram, volta e meia lembram, tu lembra da imagem e tal? Eu tenho ela. Ai, que são tantas histórias, assim. Eu posso falar uma pessoal, uma minha? Eu comprei um notebook novo, né, pra fazer. Eu tinha um notebook pequenininho, assim, e eu comprei um notebook grande, bom, assim, um teclado numérico para fazer as somas, as coisas tudo. E a gente escreveu toda a gincana naquele meu computador. E aí eu trabalhei o dia inteiro com ele aqui, e o Marcelo, a gente ia escrevendo junto, então tava tudo naquele computador. Quando eu cheguei em casa para tomar banho, para me arrumar para a festa, eu tinha que preparar as festas para mandar no meio da festa, tipo, preparar as tarefas para mandar no meio da festa. E ele não ligou. E eu não tinha enviado para nenhum outro lugar. Voltei da festa e eu reescrevi toda a gincana. Então, assim, eu não dormi naquele dia porque eu lembrava de algumas coisas e ficou eu e o Marcelo no telefone. Mas qual que é a outra coisa que a gente tinha que fazer? Então, a gente reescreveu toda a gincana. Essa foi uma história. Quais os principais desafios da gincana? Vocês falando dos desafios para organizar a gincana? Sim. Sinceramente, eu acho que não, é só ter tempo, assim, sabe? Porque é bem fácil organizar maldade para as pessoas, né? Então, assim, tipo, a gente tem muita prova, assim, para organizar. É demorado porque a gente tem que fazer as pesquisas, né? Tem que pensar na prova e ter certeza que o aluno não vai se machucar na prova, né? Que tem que ter esse cuidado. E, geralmente, a gente tenta não repetir as provas. Algumas a gente sempre repete porque funcionam, né? Então, a gente tem que pesquisar a prova, pensar no que pode acontecer. Então, para mim, o mais preocupante é isso. Criar as provas não é difícil, do meu ponto de vista, né? E eu acho que o Revano também não é. E o Robson nos ajudou muito, né, nas últimas gincanas, e ele também está sempre mandando prova, então não é difícil. A preocupação é na hora de executar a prova. Os alunos não se machucarem, tem que imaginar lá na frente o que pode acontecer. Bom, o resultado das primeiras edições foi positivo, como esperado? O resultado foi muito além do esperado, né? Porque a gente esperava uma atividade aqui interna e a gente percebeu que movimentava
movimentou a cidade num todo, assim, os pais se engajaram, né? Naquela época a gente já chamava os ex-alunos também, e aí a gente foi muito além do que a gente estava esperando, por isso que a gente deu continuidade nesse projeto. Defina a gincana em uma palavra. Pai, teriam muitas palavras para definir a gincana, mas a gincana, assim, o cerne da coisa, assim, é a integração. Superação. Superação, acho. Vira a palavra integração porque ela une muitas coisas. Por que eu acho superação? Porque é uma superação tanto para os alunos quanto para nós, né? Assim, para a comissão organizadora, né? Superação, porque a coisa que mais chama a atenção da gincana, assim, é a capacidade que os alunos têm de realizar algumas coisas, assim, e superar os limites que eles acham que têm, né? Ela une a empatia, ela une o limite, ela une o sentido de equipe, ela une as atividades pedagógicas, os desafios, os limites de cada um. Porque a gente tem que pensar sempre em provas novas, então a gente bota a cabeça para funcionar, sai um pouco daquela rotina. Então eu acho que isso é o mais legal, assim, o mais importante da gincana, tu vê o cara ir muito além do que ele imagina que consegue. A integração de todos. Então acho que a integração ela une tudo. E o tempo que a gente dedica, então, é uma superação, assim. E além, muitas vezes, não sozinho, e além com outras pessoas, né, com um grupo, né, que é legal também. Cara, a gincana, eu diria que é muita confiança em si. Para mim, o companheirismo é a palavra que define essa gincana. Por que companheirismo? Porque todo mundo se junta, sem ninguém mede esforços para nada, para trazer o título para a equipe. Pô, se fosse para resumir a gincana em uma palavra, acho que seria união, que é onde a turma se une, os professores se unem também, pessoas de fora da escola também, em prol de ganhar a gincana, mas não só isso, né? Também muito daquela resenha que tem pré, durante e pós-gincana, e acho que seria isso. Você tem alguma dica para as futuras equipes? Eu tenho uma dica para as futuras equipes que sejam amigos, né? E aproveitem o momento, assim, a gincana ela é para guardar recordações e que essas recordações sejam as melhores possíveis, né? Hoje eu encontro vários ex-alunos assim na rua e que dizem, aquela prova da gincana, coisa que eu nem lembro, assim, então o objetivo foi atingido, porque o objetivo é guardar boas recordações, né? E boas recordações de um tempo de escola que não vai voltar e que talvez aquelas pessoas tu nem vá conviver pro resto da tua vida, assim, né? Cada um vai pro rumo, mas então é isso, assim, a dedicação, poder guardar essas lembranças, dar o máximo de si e ser amigo, assim. Acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que o pessoal tem que se preparar bastante, fazer bastante caminhada, estudar bastante, porque cada vez mais a gente está colocando questões dos conteúdos na gincana e esse ano vai ter bastante. Já tem bastante prova pronta, então das provas que tem pronta, assim, olhando assim, é bom fazer bastante academia, é bom correr bastante, é bom dar uma estudada bastante, prestar atenção, essa é uma boa dica, prestar atenção naquilo que é cobrado dos vestibulares, sobretudo leituras. Essa é uma dica, tem outras, mas não. Todos que participam da gincana do Dimensão saem com memórias inesquecíveis, metas superadas, objetivos concluídos e principalmente gratidão por todo o trabalho das equipes e da comissão organizadora, que atua fortemente durante o ano inteiro para que possa ocorrer a tão famosa gincana lúdico-pedagógica. Quem diria que uma simples ideia de trazer mais atividades para a escola iria se transformar em um legado para todos os alunos que passam por ela?